Imagine entrar em uma concessionária e descobrir que um carro elétrico novo custa menos do que muitas motos premium. Parece impossível. Há poucos anos, realmente era. Mas agora, fabricantes chinesas estão lançando veículos elétricos por cerca de US$ 10.000, e essa tendência está provocando uma reação que vai muito além da indústria automotiva. Executivos, investidores e governos acompanham cada novo lançamento porque, se esses carros ultrapassarem as fronteiras da China, eles poderão mudar completamente o equilíbrio do mercado global. Durante muito tempo, produzir um veículo elétrico era considerado extremamente caro. As baterias tinham preços elevados. Os componentes eletrônicos custavam muito. E a maioria das montadoras acreditava que carros elétricos acessíveis demorariam muitos anos para se tornar realidade. Mas a China decidiu seguir um caminho diferente. Enquanto boa parte do mundo ainda discutia quando a eletrificação aconteceria, empresas chinesas investiam bilhões de dólares em fábricas, baterias, cadeias de suprimentos e novas tecnologias de produção. Ano após ano, esses investimentos começaram a produzir resultados impressionantes. Os custos diminuíram, a produção aumentou, e novos fabricantes passaram a disputar o mercado oferecendo veículos por preços que pareciam impossíveis. Foi então que um número começou a aparecer repetidamente nas manchetes. $10 mil. Para muitos consumidores, esse valor parecia inacreditável. Como um carro elétrico poderia custar tão pouco? Será que a qualidade foi sacrificada? Ou a China encontrou uma maneira completamente nova de fabricar automóveis? Essas perguntas não ficaram apenas entre os consumidores. Grandes montadoras americanas também começaram a prestar atenção. Por quê? Se uma empresa consegue produzir veículos modernos por um preço tão baixo, toda a lógica da indústria pode mudar. Não estamos falando apenas de vender carros mais baratos. Estamos falando de pressionar concorrentes a reduzir preços, acelerar inovação e repensar estratégias construídas ao longo de décadas. É justamente por isso que esse assunto preocupa tantas empresas. Mas existe uma pergunta ainda maior. Se esses carros são realmente tão baratos, por que quase ninguém os vê circulando nas ruas dos Estados Unidos? A resposta envolve tecnologia, economia, política e uma disputa global que pode definir quem liderará a indústria automotiva nas próximas décadas. Agora eu quero saber a sua opinião. Se um carro elétrico moderno custasse cerca de $10.000, você acreditaria que ele poderia oferecer boa qualidade? Ou desconfiaria de um preço tão baixo? Escreva sua resposta nos comentários. Por quê? Quando começamos a investigar como a China conseguiu reduzir tanto os custos de produção, descobrimos que o segredo não está apenas no carro. Está em todo o sistema que foi construído por trás dele. Quando as pessoas ouvem falar de um carro elétrico por cerca de $10.000, a primeira reação costuma ser a mesma. Isso deve ter menos tecnologia. A qualidade deve ser ruim. Alguém deve estar perdendo dinheiro. Mas a realidade é muito mais interessante. O preço baixo desses veículos não surgiu por acaso. Ele é resultado de uma estratégia que a China vem construindo há mais de uma década. Enquanto muitas montadoras tradicionais ainda dependiam de fornecedores espalhados pelo mundo, diversas fabricantes chinesas passaram a controlar praticamente toda a cadeia de produção. Elas produzem baterias, fabricam motores elétricos, desenvolvem eletrônicos e, em muitos casos, até processam parte das matérias-primas utilizadas em seus veículos. Essa integração reduz custos, acelera a produção e diminui a dependência de fornecedores externos. Mas esse é apenas o começo. Outro fator decisivo é a escala. A China é hoje o maior mercado de veículos elétricos do planeta. Milhões de carros são vendidos todos os anos apenas dentro do país. Quando uma empresa fabrica milhões de unidades, o custo de cada veículo tende a diminuir. Máquinas trabalham continuamente. As fábricas operam com alta eficiência. E os investimentos em pesquisa podem ser distribuídos entre um número muito maior de automóveis. É exatamente esse efeito que ajuda a explicar como algumas fabricantes conseguem oferecer modelos por preços que parecem inacreditáveis. Além disso, empresas como BYD, SAIC, GL e Wuling passaram anos investindo em novas tecnologias de baterias, plataformas modulares e processos de fabricação mais eficientes. Em vez de depender apenas de mão de obra mais barata,
Elas buscaram reduzir desperdícios, simplificar a produção e aumentar a produtividade. Mas existe outro detalhe que poucas pessoas percebem. Nem todos os carros de $10.000 são iguais. Muitos desses modelos foram desenvolvidos principalmente para o mercado chinês. Isso significa que suas dimensões, equipamentos e desempenho podem ser diferentes dos veículos vendidos nos Estados Unidos ou na Europa. Ou seja, comparar apenas o preço pode levar a conclusões erradas. Mesmo assim, uma coisa é inegável. Esses lançamentos provaram que fabricar um veículo elétrico por um valor muito menor do que se imaginava é possível. E foi exatamente isso que começou a preocupar as montadoras ocidentais. Por quê? Se os custos continuarem caindo, a concorrência poderá se tornar muito mais intensa nos próximos anos. Mas aqui está o ponto mais curioso de toda essa história. Se a China já consegue fabricar carros elétricos tão baratos, por que eles ainda não estão sendo vendidos em grande escala nos Estados Unidos? A resposta não depende apenas das montadoras. Ela envolve tarifas, política comercial e uma disputa econômica que vale centenas de bilhões de dólares. Quando surgem manchetes dizendo que carros chineses de $10.000 estão abalando a indústria, muita gente imagina que as montadoras americanas estejam apenas preocupadas com um concorrente mais barato. Mas a realidade é muito maior do que isso. O verdadeiro desafio não é um único carro. É um novo modelo de competição. Durante décadas, empresas como Ford, General Motors, mais recentemente, Tesla, disputaram o mercado apostando em inovação, desempenho, qualidade e construção de marca. Cada uma encontrou seu espaço. A Tesla revolucionou a forma como o mundo enxergava os carros elétricos. A Ford acelerou sua eletrificação enquanto aproveitava sua tradição. A General Motors investiu bilhões para ampliar sua linha de veículos elétricos. Mas, de repente, surgiu uma pergunta que começou a incomodar toda a indústria. Como competir quando outra empresa consegue fabricar um carro por quase metade do preço? Essa pergunta não tem uma resposta simples. Porque reduzir preços não significa apenas ganhar menos dinheiro. Também significa rever toda a cadeia de produção. Encontrar fornecedores mais eficientes. Produzir em maior escala. Desenvolver baterias mais baratas. E otimizar cada etapa da fabricação. Foi exatamente isso que diversas empresas chinesas fizeram ao longo dos últimos anos. E é por isso que tantas montadoras ocidentais passaram a acompanhar esse movimento com atenção. Mas existe outro fator ainda mais importante. Mesmo que um veículo chinês custe apenas $10.000, isso não significa que ele chegará aos Estados Unidos pelo mesmo valor. Tarifas de importação, regras de segurança, exigências ambientais, custos de transporte e políticas comerciais podem aumentar significativamente o preço final. Na prática, essas barreiras dificultam a entrada de veículos extremamente baratos no mercado americano. E elas existem por um motivo. Os Estados Unidos querem proteger sua própria indústria automotiva, que emprega milhões de pessoas e representa uma parte importante da economia do país. É justamente por isso que a disputa deixou de ser apenas tecnológica. Hoje ela também é econômica e estratégica. Governos acompanham cada novo investimento. Empresas analisam cada lançamento. E investidores tentam descobrir quem terá vantagem nos próximos anos. Se você gosta de entender as grandes disputas tecnológicas antes que elas mudem o mercado, este é o momento perfeito para se inscrever no canal. Aqui analisamos as maiores transformações da indústria automotiva de forma simples, baseada em fatos e sempre olhando para o que pode acontecer no futuro. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Se os carros chineses enfrentam tantas barreiras para entrar nos Estados Unidos, por que tantas empresas americanas continuam tratando essa concorrência como uma ameaça real? A resposta pode revelar que a maior batalha ainda nem começou. Depois de entender por que os fabricantes chineses conseguem produzir veículos tão baratos, chegamos à pergunta que domina as discussões da indústria. Se esses carros custam cerca de $10.000, por que eles ainda não estão em todas as concessionárias dos Estados Unidos? A resposta começa muito antes de um carro chegar ao porto americano. Ela passa por tarifas de importação, regulamentações de segurança, exigências ambientais e decisões políticas que vêm sendo reforçadas nos últimos anos. Na prática,
Vender um veículo nos Estados Unidos não significa apenas colocá-lo em um navio e atravessar o oceano. Cada modelo precisa atender rigorosos padrões de segurança, passar por diversos processos de certificação, cumprir normas ambientais. Além disso, tarifas elevadas sobre veículos elétricos fabricados na China podem aumentar significativamente o preço final, reduzindo uma das maiores vantagens desses modelos, o baixo custo. Isso significa que um carro vendido por cerca de $10.000 na China dificilmente chegaria ao consumidor americano pelo mesmo valor. Mas aqui está o detalhe que preocupa tanto as montadoras. Mesmo que esses carros não entrem diretamente nos Estados Unidos, eles já estão mudando o mercado global. Na América Latina, na Europa, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, em várias regiões do mundo, fabricantes chinesas continuam expandindo rapidamente sua presença, conquistando consumidores que antes compravam veículos de marcas tradicionais. Quanto maior essa expansão, maior será a produção. E quanto maior a produção, menores tendem a ser os custos. É exatamente esse ciclo que desperta a atenção em toda a indústria. Outro ponto importante é que muitas empresas chinesas não pensam apenas em exportar veículos. Algumas estudam produzir automóveis em outros países, construir novas fábricas e formar parcerias locais. Estratégias como essas podem reduzir parte das barreiras comerciais e facilitar a entrada em mercados importantes no futuro. É justamente por isso que especialistas afirmam que a competição não deve ser analisada apenas pelo cenário atual. Ela precisa ser observada pensando nos próximos 5 ou 10 anos. Porque a indústria automotiva muda lentamente. Até que, de repente, muda muito rápido. Basta lembrar como os veículos elétricos eram vistos há apenas uma década. Muitos acreditavam que eles levariam décadas para ganhar espaço. Hoje, praticamente todas as grandes montadoras investem bilhões nessa tecnologia. A pergunta agora é se algo parecido poderá acontecer com os fabricantes chineses. Eles continuarão crescendo apenas em mercados emergentes, ou encontrarão maneiras de competir diretamente com as maiores montadoras do mundo, inclusive nos Estados Unidos? Essa resposta pode determinar quem liderará a próxima fase da revolução automotiva. Se existe uma conclusão que essa história deixa clara, é que a disputa pelos veículos elétricos deixou de ser apenas uma corrida entre montadoras. Hoje, ela é uma competição entre economias inteiras. De um lado, a China continua expandindo sua capacidade de produção em um ritmo impressionante. Do outro, Estados Unidos, Europa, Japão e Coreia do Sul aceleram investimentos para proteger suas indústrias e manter sua competitividade. O resultado? Uma nova guerra tecnológica que pode definir quem liderará a mobilidade nas próximas décadas. Durante muitos anos, a vantagem das montadoras tradicionais estava na experiência. Elas tinham marcas fortes, redes de concessionárias espalhadas pelo mundo, milhões de clientes fiéis. Mas a eletrificação mudou parte dessas regras. Agora, quem domina baterias, software, inteligência artificial e produção em larga escala também conquista uma enorme vantagem competitiva. Foi exatamente nesse cenário que empresas chinesas cresceram. Elas não apenas construíram carros, construíram o ecossistema completo. Produção de baterias, processamento de matérias-primas, desenvolvimento de chips, software e enormes parques industriais capazes de fabricar milhões de veículos todos os anos. Essa integração reduziu custos e acelerou a inovação. Enquanto isso, fabricantes americanas e europeias começaram a reagir. Tesla continua investindo em novas tecnologias de baterias e processos de fabricação. Ford e General Motors ampliam suas linhas elétricas. Montadoras europeias anunciam bilhões de dólares para desenvolver plataformas de próxima geração. Ninguém quer ficar para trás. Porque todos sabem que perder essa corrida pode significar perder uma das maiores transformações industriais do século. Mas talvez o impacto mais importante dessa competição não esteja nas empresas, e sim nos consumidores. Quanto mais fabricantes disputarem mercado, maior será a pressão para reduzir preços. Mais rápida será a evolução das baterias. Melhor será a tecnologia embarcada. E maior será a oferta de veículos para diferentes perfis de compradores. Essa concorrência pode acelerar uma mudança que parecia distante há poucos anos.
Um futuro onde veículos elétricos deixem de ser um produto premium e se tornem uma opção acessível para milhões de pessoas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a China continuará liderando a produção de veículos elétricos ou acha que Estados Unidos, Europa e Japão conseguirão recuperar essa vantagem nos próximos anos? Escreva sua previsão nos comentários. Será interessante comparar essas respostas no futuro. Mas ainda existe uma pergunta que não podemos ignorar. Os carros chineses de $10.000 representam apenas o começo? Ou estamos assistindo à maior transformação da indústria automotiva desde a invenção da linha de montagem? A resposta pode mudar completamente a forma como compramos carros na próxima década. Depois de analisar toda essa história, uma coisa fica evidente. Os carros chineses de aproximadamente $10.000 não significam que as montadoras americanas perderam a corrida. Também não significam que os Estados Unidos serão inundados por veículos chineses da noite para o dia. Mas eles representam algo muito maior. Eles mostram que o custo de produzir um veículo elétrico está caindo mais rápido do que muitos especialistas imaginavam. E isso muda completamente as regras do jogo. Durante décadas, a vantagem das grandes montadoras foi construída sobre experiência, capacidade de produção e reconhecimento da marca. Esses fatores continuam sendo extremamente importantes. Mas agora existe um novo elemento nessa equação. Quem consegue inovar mais rápido e fabricar com menor custo? Foi exatamente nesse ponto que a China surpreendeu o mundo. Ao investir durante anos em baterias, mineração de minerais estratégicos, automação, software e produção em larga escala, fabricantes chinesas criaram um sistema capaz de reduzir custos de forma impressionante. Mesmo que muitos desses veículos nunca sejam vendidos diretamente nos Estados Unidos, seu impacto já está sendo sentido. Eles pressionam concorrentes a acelerar lançamentos, forçam investimentos em novas tecnologias, aumentam a competição global e tornam o mercado muito mais dinâmico do que era há apenas alguns anos. Mas também existe outro lado da história. Estados Unidos, Europa, Japão e Coreia do Sul não estão assistindo a essa transformação sem reagir. Governos anunciam novos incentivos. Montadoras investem bilhões em fábricas de baterias. Novas plataformas elétricas estão sendo desenvolvidas. E tecnologias como baterias de estado sólido, carregamento ultra-rápido e inteligência artificial prometem iniciar uma nova fase da competição. Em outras palavras, a disputa está apenas começando. Talvez, daqui a 10 anos, olhemos para este momento como o início de uma transformação que tornou os veículos elétricos tão acessíveis quanto muitos carros populares são hoje. Ou talvez descubramos que novas tecnologias mudaram completamente o mercado antes mesmo que essa previsão se concretizasse. Neste momento, ninguém pode afirmar isso com certeza. Mas uma coisa parece inevitável. A próxima década será uma das mais importantes da história da indústria automotiva. As empresas que conseguirem combinar inovação, qualidade e preços acessíveis provavelmente definirão o futuro da mobilidade mundial. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os fabricantes chineses continuarão reduzindo os preços dos veículos elétricos ou acha que as montadoras americanas e europeias encontrarão uma maneira de recuperar essa vantagem? Escreva sua resposta nos comentários. Quero saber qual é a sua previsão para os próximos anos. E não perca o próximo documentário. Vamos analisar uma tecnologia que pode ser ainda mais revolucionária do que os carros elétricos baratos. As novas baterias que prometem recargas em poucos minutos, maior autonomia e custos muito menores. Se essas promessas forem cumpridas, toda a indústria automotiva poderá mudar novamente. E talvez mais rápido do que qualquer um imagina.